Olá, estamos iniciando mais um Valorizando a Vida. Neste mês de setembro, com a campanha Setembro Amarelo. Esta campanha de prevenção ao suicídio. A melhor forma de prevenir é levar a informação. E nós, durante esse mês, também iremos levar informações sobre a prevenção ao suicídio e também a valorização à vida. No dia de hoje, nós vamos então falar sobre a ilusão do suicídio e a prevenção, com Ivana Raiski. Vamos acompanhar. Mas quando você sabe, quando você tem certeza, é algo como sendo aquela fé inabalável, que você realmente não tem a mínima dúvida, é uma certeza absoluta de que nós temos. Como é que nós temos essa certeza? Se você está nos assistindo e de repente você não conhece ainda o Espiritismo, você pode se perguntar, mas por que ela diz que é uma certeza? Porque nós temos um tipo de fé que é uma fé raciocinada. Nós buscamos compreender o porquê das coisas, o porquê da vida, o porquê de nós estarmos aqui, onde nós estávamos antes de nascermos aqui neste mundo, nesse corpo, nessa personagem que hoje eu sou, onde eu estava antes, por que eu vim para cá, o que me trouxe para essa vida que eu levo hoje, para onde eu vou depois da morte do corpo. Essas são questões que a humanidade sempre se fez, e dificilmente encontrávamos respostas que fossem satisfatórias, que realmente nos atendessem àqueles anseios racionais, de compreendermos e fazer sentido e ter lógica. E a doutrina espírita, ela veio justamente nos trazendo essas informações de uma forma lógica, racional, que você passa pelo crivo da razão e diz assim, faz sentido, realmente tem tudo a ver. Então, a doutrina espírita, ela nos traz, e é uma doutrina que ela não é personificada em uma única pessoa, porque nós tivemos aí ao longo da história da humanidade 3 grandes revelações. Nós tivemos a primeira grande revelação, que foi com Moisés, quando ele traz os 10 mandamentos. Nós tivemos a segunda grande revelação, que foi trazida por Jesus, que, de acordo com os espíritos, é o espírito mais evoluído que esteve aqui conosco, no planeta Terra, é o governador espiritual do nosso planeta, e renasceu aqui, embora não precisasse disso, renasceu por amor, para que pudesse vir nos ensinar sobre a lei de Deus, e não somente nos ensinar com palavras, mas vivenciando, exemplificando a cada dia aquilo que ele dizia. E nós tivemos então a terceira grande revelação, que é a doutrina espírita, que diferentemente das outras 2 que foram personificadas, a primeira em Moisés, a segunda em Jesus, a terceira grande revelação, ela é dos espíritos. Então nós tivemos um grande número de espíritos, por intermédio de um grande número de médiuns, que disseram e que trouxeram as notícias do mundo espiritual para nós. Essa doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, porque vocês se recordam que Jesus, ele prometeu que rogaria ao Pai que nos enviasse um Consolador. Esse Consolador, que ele chamou de o Espírito de Verdade, que ficaria conosco e levantaria o véu sobre tudo que ele havia nos ensinado e muito mais. Então o Espiritismo vem por essa multidão de espíritos que de forma organizada, sistematizada, e tendo como o grande organizador disso tudo, o nosso querido Allan Kardec, que nós sabemos que é um pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec, então, ele recolhe todas essas informações que foram chegando no decorrer daquele tempo, em várias partes, de vários grupos mediúnicos, e ele, então, organiza, compila tudo aquilo e lança a primeira obra espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então, essa é uma doutrina que nós temos, assim, muita alegria de tê-la na nossa vida, porque é uma doutrina essencialmente consoladora. É uma doutrina que nos traz essa certeza, essa convicção da imortalidade da alma, que nos traz a existência de Deus como sendo um dos pilares do Espiritismo, mas nos diz que Deus é exatamente aquele Deus que Jesus nos apresentou.
é um Pai de amor, é um Pai de bondade, é um Pai misericordioso. E a providência divina, ela nunca nos abandona. Então, tendo essa doutrina na nossa vida, fica muito mais fácil nós lidarmos com as dificuldades do dia a dia e compreendermos aquelas velhas questões da humanidade. Então, quem eu sou? Eu sou um espírito imortal, criado por Deus, da mesma forma que todos os outros homens, todos os outros seres humanos e tudo que existe, porque, de acordo com os espíritos, Allan Kardec pergunta, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? E a gente já percebe o cuidado de Allan Kardec em não perguntar quem é, porque aquela ideia de Deus antropomórfica, né, o velhinho de barbas brancas sentado num trono lá no céu, aquilo já não cabia mais na razão daquela época. Então, quando Allan Kardec pergunta o que é Deus, os espíritos respondem que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, tudo isso que existe, que não é criado pelo homem, foi criado por Deus, inclusive nós, espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, dotados de livre-arbítrio, para que tivéssemos o mérito das nossas escolhas e destinados à perfeição. Uma coisa, então, que nós todos temos certeza é de que um dia todos nós seremos espíritos puros. E com esse espiritismo, com esse conhecimento, eu compreendo que antes de renascer aqui na Terra, eu já existia, já tive diversas outras oportunidades reencarnatórias, essa é apenas mais uma. Quando morrer o meu corpo aqui, eu prosseguirei vivendo, porque apenas a matéria volta para sua origem e se renova, o espírito, o ser espiritual que nós somos, permaneceremos vivos, vivendo numa outra dimensão que nós chamamos de mundo espiritual. O Espiritismo, então, ele traz essa mensagem que é tão consoladora, exatamente por quê? Porque nos dá a certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Sempre nós estamos protegidos pelo Pai, por Deus, que por meio dos benfeitores espirituais, não é? Que representam então essa providência divina na nossa vida, nós estamos o tempo inteiro sendo cuidados, nós estamos o tempo inteiro seguindo um planejamento reencarnatório que é para o nosso bem. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos, porque num período como nós temos vivido esse ano, um ano tão difícil, não é? Para a nossa humanidade, um ano tão diferente para nós, que nunca tínhamos passado por uma situação como essa, de pandemia. Então, um medo tomou conta do nosso mundo, a incerteza, a insegurança. Quantas pessoas, nós temos ouvido relatos de médicos, quantas pessoas estão adoecendo, não pela Covid-19, mas adoecendo mentalmente, psicologicamente, adoecendo fisicamente, mas por influência desses pensamentos negativos, conflituosos, temerosos. Quando nós temos, então, essa convicção de que Deus é nosso Pai, que Ele está no comando da nossa vida, que nada nos acontece que não seja para o nosso bem, a menos que nós provoquemos, não é? Mas se nós fazemos tudo que nós pudermos para nos protegermos, seguimos as orientações dos órgãos de saúde, nos preocupamos, nos precavemos, se acontecer algo conosco, faz parte do nosso aprendizado. E uma coisa de que nós temos certeza é que todos nós um dia vamos desencarnar ou vamos morrer. Agora, de que forma ou quando? Só Deus sabe. Então, nesse Setembro Amarelo, o que nos preocupa sempre o ano inteiro, mas que nesse mês nós reforçamos a abordagem do tema, é relacionada ao suicídio, que é justamente essa fuga da vida, essa partida de forma não programada, porque nós sabemos que ninguém vem com um planejamento espiritual para se matar. O suicídio, ele é uma saída, a busca de uma saída de uma situação que causa, nós sabemos, uma dor imensa nas pessoas que o cometem ou que tentam cometê-lo. Os estudos todos demonstram que a pessoa que se mata, ela na verdade, ela não quer morrer, ela quer se livrar da dor.
A dor que ela sente, que é tão grande, que ela não consegue, chega num ponto que ela não consegue lidar com aquela dor. E é importantíssimo que nós saibamos quais são os sinais que as pessoas podem apresentar, quais são os sinais que nós podemos apresentar, porque nós não estamos imunes a isso, nós somos seres humanos encarnados, e mesmo quando nós somos espíritas e temos essa convicção da imortalidade, nós também adoecemos. E nós vamos hoje, descobrir que praticamente, nós poderíamos dizer que praticamente em 100% dos casos de suicídio, a pessoa que comete, ela estava passando por algum tipo de sofrimento psíquico, de transtorno mental, como a depressão, a bipolaridade, e outros. Então é importante que nós aprendamos um pouco sobre isso para buscarmos ajuda. Se eu estou passando por uma situação muito difícil e as coisas estão tão terríveis para mim que eu não estou conseguindo suportar, vamos pedir ajuda. Certamente haverá alguém que poderá te ajudar. Isso é muito importante. E nós precisamos conhecer quais são, um pouco sobre esse assunto, quais são os sinais, os sintomas, para que nós também possamos ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Antes de mais nada, quando nós pensamos no ato de comunicar e relacionado a essa temática, vocês podem se perguntar o seguinte, por que a gente não ouve falar sobre suicídio? Especialmente porque eu vou dizer para vocês que uma pesquisa feita em 2012, ou seja, esses dados já podem ter até aumentado, mas em 2012 descobriu-se que a cada 40 segundos uma pessoa se matava no mundo. Já imaginaram isso, gente? A cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida no mundo. Isso aconteceu no ano de 2012. A cada 3 segundos uma pessoa tentava se matar. E aí, quando a gente fica sabendo dessas informações, nós ficamos pensando, mas meu Deus, se é assim, é algo muito grave. Imaginem bem a quantidade de pessoas por dia tirando a sua vida. Por que nós não ficamos sabendo? Por que os jornais não contam? Por que a imprensa não mostra? Existe um motivo. Existe um estudo que ficou conhecido como efeito Werther. Por que efeito Werther? Goethe, o filósofo alemão, ele lançou um romance. E nesse romance, o personagem principal, que era o jovem Werther, isso ainda lá no século XVIII ou XIX, não tenho bem certeza. O romance era Os Sofrimentos do Jovem Werther. Werther, então, esse personagem principal, não conseguindo concretizar o seu sonho de amor com aquela que era sua eleita, ele fica muito deprimido e ele acaba se matando. O personagem se mata no livro. E o livro conta de que forma que ele cometeu suicídio. Depois que esse livro foi lançado, percebeu-se que o número de casos de suicídio nos meses subsequentes ao lançamento do livro cresceram muito. E as pessoas se matavam imitando o personagem do livro. Em alguns casos, inclusive, com o livro do lado. Foi encontrada a pessoa já sem vida com o livro do lado. Então, eles começaram a pesquisar e compreender que sempre que se fala sobre suicídio, dando detalhes, mostrando como a pessoa se matou, especialmente se essa pessoa é uma celebridade, é muito conhecida, é uma artista, é alguém de grande expressão, ela acaba influenciando outras pessoas que já estão com a ideação suicida, já estão nesse sofrimento psíquico, adoecidos, acabam influenciando outras pessoas a cometerem suicídio, utilizando-se daquela mesma forma. É como se essas pessoas inspirassem as outras que estavam apenas aguardando ali, um pequeno incentivo para também tirarem a própria vida. Então, baseado nisso, existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de que não se deve noticiar casos de suicídio. Por isso é que nós não ficamos sabendo. Mas nós temos uma instituição que há mais de 50 anos faz um belo trabalho de prevenção ao suicídio em defesa da vida, que é o CVV,
o Centro de Valorização da Vida. Então, o CVV, ele inclusive tem um site muito bacana, deixo aí a dica para que vocês possam conhecer o site do CVV, cvv.org, ou .org.br, algo assim. O CVV, ele tem no seu site muitos materiais, inclusive uma cartilha, que trazem muitas informações importantes para nós. E a primeira informação dessa cartilha é, sim, precisamos falar sobre suicídio, mas precisamos falar da maneira correta. Então, deve-se ter o foco na prevenção, não naquilo que realmente aconteceu no fato. Quando nós pensamos na comunicação nesse sentido da defesa da vida, como que nós podemos então agir? Nós podemos agir levando uma mensagem de alento, levando a mensagem da continuidade da vida, levando a mensagem de orientação, para que as pessoas busquem ajuda. Existem formas de nós tratarmos isso. Então, nós vamos levar esse aspecto positivo de auxílio, para que as pessoas realmente possam fugir e sair dessa situação de desespero em que se encontram. Agora, eu quero compartilhar com vocês alguns dados aqui. Nós já dissemos, né, que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, a cada 3 segundos alguém tenta se matar. No Brasil, o suicídio mata uma pessoa por hora, o mesmo tempo em que outras 3 tentam se matar. Então, a cada hora no Brasil, uma pessoa morre por suicídio e 3 tentam se matar. Já são dados antigos, tá? Não são os mais recentes, não. Nós temos um documento chamado Mapa da Violência 2014, os jovens no Brasil. Ele foi elaborado por um pesquisador, que é o Júlio Jacobo, e ele levantou que dados oficiais do Ministério da Saúde, entre os anos de 2002 e 2012, mostraram que a taxa de crescimento da população no Brasil foi de 11%. A taxa de crescimento do aumento dos homicídios, 2,1%. Mortos em acidentes de trânsito, 24,5%. E taxa de crescimento de suicídios, 33,6%. Gente, primeiro lugar em número de crescimentos de taxas de mortes. Isso é muito grave, não é? E aí, esse material do CVV, que nós comentamos com vocês, que é uma cartilha que o título é Falando Abertamente sobre Suicídio. Ele nos traz algumas informações muito úteis para nós compreendermos essa questão. As causas possíveis que levam uma pessoa a cometer suicídio. Lembrando que essas causas, elas são multifatoriais, não existe regra, cada indivíduo é um ser completamente diferente do outro, mas sabe-se que, de forma geral, entre as principais causas estão os transtornos mentais. Por isso é que nós podemos dizer que os transtornos mentais, sendo tratados, eles podem realmente serem fatores para evitarmos o suicídio. Nós não vamos dizer, porque existem algumas pessoas que dizem que quase a totalidade dos casos de suicídio poderiam ser evitados, exatamente porque nós consideramos o tratamento com o médico psiquiatra, não é, que prescreve os medicamentos, que são necessários os medicamentos para o controle hormonal, para essa disfunção, né, endócrina, ou essa disfunção nervosa que nós temos, mental. Se a pessoa está sendo tratada, ela está com o médico psiquiatra, uso do medicamento, ela está fazendo a terapia, a psicoterapia, que também ajuda bastante. Essa pessoa, ela tem mais chances, muito mais chances, de conseguir superar aquela dificuldade, do que aquela que não tiver acesso a esse tipo de informação. Mas nós também temos que lembrar o seguinte, nós temos que ter cuidado quando nós dizemos, né, que a maioria dos casos poderiam ser evitados, porque, e eu ouvi isso recentemente de um amigo que é médico psiquiatra, que ele disse que nós temos que ter muita empatia e cuidado com a família, com aqueles que ficam, né, que permanecem. A família, ela nunca deve se sentir culpada, porque nós sabemos que todas as famílias fazem o máximo que podem pelos seus entes queridos, não é?
Eu tive uma ocasião há 2 anos de participar de um evento no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. E a temática que nós tratamos lá foi justamente essa, falando sobre o suicídio. E depois da minha fala, nós abrimos ali para um diálogo. E uma senhora, eu imagino que já beirando os 80 anos, ela deu um depoimento muito sofrido. Ela disse que a filha tinha cometido suicídio recentemente e que ela estava ali no centro para tentar entender o que tinha acontecido com a filha dela. E ela não se perdoava porque ela não tinha percebido. Segundo ela, a filha era uma mulher jovem, na casa dos 50 anos, uma mulher bem casada, com um ótimo marido, com ótimos filhos, que tinha um bom emprego, tinha um bom salário. Ela jamais imaginaria que a filha estava passando por algum tipo de problema ou de sofrimento. Porque muitas vezes, pessoal, nós nos sentimos deprimidos, nós estamos vivendo uma depressão e não temos coragem de compartilhar com a nossa família. Temos vergonha, achamos que aquilo pode ser uma fraqueza. E essa senhora, então, se sentindo culpada. Como é que ela não percebeu que a filha precisava de ajuda? E foi muito bonito, porque uma jovem que estava lá acompanhada da mãe, a jovem então falou com ela que ela não devia se sentir culpada, que a mãe dela também se sentia culpada, porque ela já tinha tentado suicídio por 3 vezes, mas que a mãe dela não era culpada. E aí ela fala que, na verdade, era uma dor tão intensa que às vezes ela sentia, uma angústia tão gigantesca, que ela, quando via, ela já tinha feito. E que ela estava ali no centro espírita, já tinha 3 meses que ela estava frequentando aquele centro, mantendo o tratamento com o psicólogo, com o psiquiatra. Por quê? Porque ela encontrava um apoio na casa espírita. Toda vez que vinha nela aquele desejo enorme de tirar a própria vida, ela se lembrava que não ia adiantar, que ela não iria morrer. Então ela ligava para alguém, ela pedia ajuda, ela gritava por socorro. Então nós vemos o quanto a doutrina espírita é importante, né, nesse momento de acompanhamento dos casos. Bom, daqui a pouquinho nós vamos voltar também a falar mais um pouco sobre a questão da doutrina espírita, tá? Outro motivo que pode ser causador, a questão dos abalos psicológicos. Abalos psicológicos provocados por perda de entes queridos, por perda de emprego, uma derrocada financeira, às vezes até um bichinho de estimação, não é? que morre e a pessoa se sente muito afetada, restrições impostas pela saúde. Muitas vezes a pessoa ela não consegue lidar com a perda da saúde, do corpo físico. Nós temos um exemplo aí, e, gente, fica uma dica preciosa, muito importante, que é do livro Memórias de um Suicida, que alguém, inclusive aqui no chat, eu vi que alguém comentou, né, sobre a importância desse livro. Memórias de um Suicida seria um bom livro para não se suicidar, o Nuno Rocha falou. Pois é, Nuno, na verdade, o Memórias de um Suicida é um livro psicografado pela Ivone do Amaral Pereira, que nós, inclusive, assim, consideramos uma patrona desse nosso movimento de defesa da vida, porque ela foi uma grande defensora da vida nas suas obras, né? O Memórias de um Suicida, então, psicografado pela Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho. E o Camilo, ele nos conta exatamente o que aconteceu com ele, depois que ele se matou. E é interessante, né? Porque o Camilo, ele era materialista, ele não tinha, assim, ele não seguia nenhuma religião. E a grande surpresa dele, quando ele se vê fora do corpo, é perceber que ele não estava morto. E aí, a primeira parte do livro, os primeiros capítulos, são difíceis. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, porque realmente demonstra a lei de ação e reação acontecendo, né? Então, é claro que o sofrimento que eu tinha antes de me matar, ele não vai terminar, ele vai prosseguir, porque eu continuo vivendo. Mas o que o Memória de um Suicida mostra de mais importante para nós, na minha opinião? Primeiro, a gravidade do ato, de que realmente não vale a pena nós tentarmos fugir pelas portas do suicídio. Não vale a pena porque nós vamos nos decepcionar, porque nós não vamos morrer. Mas mostrando que a misericórdia divina não desampara ninguém. Então Camilo fica um tempo ali naquela região do umbral, que é conhecida como Vale dos Suicidas, mas ele é resgatado no tempo certo.
junto com outros companheiros que ele identifica ali, que ele se conhece ali naquele momento. Eles são conduzidos a uma colônia espiritual, que é a Colônia Maria de Nazaré, que tem como mãe, como mentora, exatamente a mãe de Jesus, que tem um carinho desvelado pelos suicidas. Então ali eles são conduzidos inicialmente para o hospital, onde eles se recuperam. Depois eles são conduzidos a várias atividades para conhecerem a colônia, percebem a necessidade de uma nova reencarnação. O livro, ele nos traz assim, informações preciosíssimas sobre essa realidade pós-suicídio. E no fim, né, termina com Camilo planejando a sua nova reencarnação. É assim, é um livro lindo, gente, altamente consolador. Então nós recomendamos assim, com muita ênfase, que quem puder, não só leia, estude. É um livro que nós temos que voltar, ler e voltar, porque a cada vez que nós estudamos o livro, nós percebemos um outro aspecto, porque ele tem muitas informações que são muito preciosas para nós, né? Outros dados importantes que o CVV nos conta, que o maior risco é para homens entre 15 e 35 anos, ou acima de 75 anos. São grupos de risco. Nós sabemos que isso está mudando. O número de suicídios entre adolescentes e crianças tem crescido muito. Então, é algo que deve nos preocupar e nós precisamos realmente todos estudarmos o porquê disso. Os especialistas têm se desdobrado para entender esse fenômeno, para que nós possamos evitar que isso aconteça, né? É mais comum em áreas urbanas do que nas áreas rurais, é mais comum entre pessoas desempregadas ou aposentadas, e aí, né, nós ficamos imaginando. O desempregado, muitas vezes, ele não encontra, ele não vê naquele momento, não é, pela preocupação, pelo desespero de não conseguir prover o sustento da família ou de si próprio, e isso pode levar a esse desespero, a esse adoecimento da pessoa e acabar chegando nessa consequência trágica. Os aposentados, nós já ficamos imaginando, né, a pessoa depois de uma certa idade, já não tem mais a força física para o trabalho. Às vezes a aposentadoria é um valor que é, né, incompatível com uma vida digna, e a pessoa acaba se sentindo inútil, abandonada. São vários os fatores, né? Pessoas isoladas socialmente, que têm dificuldades para se comunicar, pessoas solteiras que vivem sozinhas, separadas, e também migrantes, pessoas que são obrigadas a sair da sua terra e irem para outra terra. E nós estamos vendo isso demais, não é? Nessa época nossa aí, esses movimentos migratórios. Dois fatores que se destacam, que nós temos que ter cuidado. A pessoa já ter tentado se matar ao menos uma vez. Então, existem alguns mitos que dizem assim, que a pessoa que já tentou se matar, ela está livre, porque ela tentou e não conseguiu. E é exatamente o contrário. A pessoa que tenta, ela tem grandes chances de tentar novamente. Existe um jeito certo para nós, então, falarmos sobre esse assunto. Nós precisamos falar, mas da forma certa. E o que a gente, então, tem que evitar? Primeiro, evitar romantizar o suicídio. Lembram da história de Romeu e Julieta? Shakespeare? Que história linda, que história trágica. Não é boa, porque os personagens acabam, não é, se matando. Então, não devemos romantizar o suicídio. É importante que nós busquemos informações com especialistas para compreendermos melhor o que é que causa, como prevenir o suicídio. E, claro, quando falarmos, não darmos detalhes, não é, sobre o método. O foco da nossa comunicação sobre o assunto tem que ser, primeiro, pensando no lado espírita, sobre essa notícia de que a vida continua, que nós não morreremos, que se nós fizermos esse ato, nós sofreremos as consequências, mas que Deus não nos desampara. Tá? Os fatores de risco, especialmente os transtornos mentais, grupos isolados socialmente, comunidade LGBT tem mais chance, né, devido à dificuldade que eles encontram com preconceito e às vezes a não aceitação da família. Então nós temos que focar na prevenção, nos riscos e orientação. E aí sempre indicar as pessoas que busquem os sites Sociedade Brasileira de Psiquiatria, o próprio CVV,
não é? As instituições espíritas, buscar o atendimento fraterno da casa espírita, porque junto com o médico e com o psicólogo, se nós somos espíritas, é muito importante o tratamento espiritual. Se nós não somos espíritas, mas temos outra religião, que nós busquemos o apoio e o amparo da nossa religião, né? Isso é importante. Então, existem alguns mitos que dizem, por exemplo, o suicida, ele quer morrer. Não, ele quer parar de sofrer, na verdade. Quem pensa em suicídio sempre parece deprimido. Nem sempre. Às vezes a pessoa não consegue pedir ajuda, ela tenta disfarçar, como o caso que eu contei para vocês da mãe que não tinha percebido que a filha estava passando por problemas, né? Quem ameaça se matar não vai se matar. Pelo contrário. A pessoa, quando ela fala, ela está dando sinais, ela está pedindo socorro, ela está pedindo ajuda. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso? Não. Muitas vezes ele pode ser planejado. E o que nos assusta, além desse jogo da baleia azul que nós já comentamos, é que existem sites que ensinam a pessoa a se matar. Inclusive que a pessoa agenda o horário e faz a transmissão ao vivo, gente. Pensa o nível de adoecimento, de sofrimento dessa criatura, não é? O outro mito é que falar sobre suicídio pode dar a ideia da pessoa se suicidar. Depende da forma que falar, não é? Se nós falarmos da maneira correta, focando nos sintomas, na prevenção, nos sinais, aí é importante que nós falemos, né? Nós temos que, as pessoas que fazem uso de substâncias químicas também, elas têm um risco maior, não é? A pessoa que, o álcool, as drogas de forma geral, a pessoa que tem histórico de suicídio na família, ela também pode ter uma chance maior, as pessoas que sofrem bullying, não só aquele que pratica o bullying, o que sofre, mas o que presencia, e a facilidade também a meios letais, como armas de fogo, remédios, isso também são fatores que podem, né, desencadear essa questão. Bom, 5 sinais que alguém está considerando o suicídio. Primeiro deles, tristeza intensa e durante vários dias. Vejam só, ficar triste é normal. Nós todos ficamos tristes em algum momento da vida, não é? Nós passamos por dificuldades, nós enfrentamos muitos desafios no dia a dia. Então é comum, é normal que nós ficamos tristes. O problema é quando essa tristeza, ela é permanente. Passam-se os dias, as semanas, os meses, e nós não conseguimos nos livrar dessa tristeza. Então, se isso acontece, é sinal de alerta que nós devemos procurar ajuda, porque isso não está normal. Nós estamos adoecidos, né? Isso é importante nós lembrarmos. Um outro sinal, falta de interesse e de planos para o futuro. A pessoa que já não consegue mais ter perspectiva, ela não sente mais aquela alegria de viver, ela não consegue fazer planos, ela não consegue pensar no dia de amanhã. Então é aquela pessoa que fica, sabe, desanimada, perdeu a fé na vida. Falar frases do tipo, você estaria melhor sem mim, melhor seria se eu nem tivesse nascido, eu sei que eu sou um fardo para você. Essas são frases que demonstram o sofrimento que essa pessoa está sentindo, e ela realmente se sente daquela forma. Isso é alerta, gente. A pessoa não está fazendo drama. Ela está realmente sentindo aquilo. Tentativas prévias de suicídio, conforme nós já falamos, né? Isso é um sinal. E também a doação inexplicada de valores. Então, a pessoa, de repente, ela começa a dividir todos os bens, ela começa a visitar pessoas que ela não visitava há anos, porque ela quer se despedir. Eu não quero dizer com isso que todo mundo que divide os bens enquanto aqui está pensando em se matar. É claro que não. Nós precisamos somar os sinais, não é? Não são os sinais isolados, nós precisamos somar esses sinais. E o que realmente são fatores que nós poderíamos dizer assim, fatores de proteção, que podem ajudar para que a pessoa consiga sair dessa? Primeiro, o apoio da família, dos amigos e de outros relacionamentos significativos, né? O parceiro, o cônjuge, o namorado. A pessoa se sentir apoiada é muito importante. As crenças religiosas ajudam.
A pessoa que tem uma vinculação religiosa, ela tem uma proteção maior do que outras. Crenças culturais também. Vamos pegar um exemplo. Nós sabemos que alguns irmãos, né, que se colocam, inclusive, se voluntariam para serem homens bombas, eles acreditam num destino bom depois da morte, que isso é prometido para eles. A cultura deles, a religião deles ensina aquilo, né? Então isso também pode ser um fator, né? Pode ser de prevenção ou não. O envolvimento na comunidade, a pessoa se envolver com algum tipo de atividade, se sentir útil, se sentir importante, isso é um fator de proteção. A integração em algum tipo de trabalho social, né? Por exemplo, usar o seu tempo livre para fazer algo em benefício da comunidade, ou para o seu próprio lazer, fazer algo que ela goste, assistir um filme, ler, viajar, fazer algo que ela sinta alegria e prazer. Se ela pode, isso vai ajudar. Acesso a cuidados de saúde mental. Gente, esse aí é o primeiro, mais importante. É preciso ter esse acesso aos cuidados na saúde mental. E aí nós lembramos dos sobreviventes do suicídio, que são aqueles que ficam, né? São aqueles que ficaram, e eles sentem a dor dessa perda. É como se fosse um fracasso. A família se sente fracassada, a família sente culpa, sente vergonha, sente medo. Então, nós precisamos dar todo o apoio para esses familiares que ficam, porque eles normalmente tendem a sofrer sozinhos, em silêncio, e nós precisamos dar oportunidade para que eles chorem, para que eles possam falar, né, e chorar a sua dor. Isso é importante. Normalmente, o suicídio ele é como se fosse um divisor de água na vida daqueles que ficam. Então, ele traz muitos traumas, né, essas turbulências emocionais. Primeiro, o choque pela pessoa ter feito aquilo, né, a incredulidade, não acreditar, como é que a pessoa pôde fazer isso, né? De repente cai para uma apatia, o desespero, lamento, rejeição, abandono. Então, são muitos sentimentos ruins que nós precisamos ajudar esses que ficam, né? Então, é preciso acabar com esse silêncio, é preciso que nós não emitamos julgamentos, nós não devemos nem julgar, nem censurar aqueles que ficaram. Então, dizendo assim, puxa, mas você não percebeu? Nossa, mas você não viu? Isso nós não podemos fazer. É claro que a pessoa não percebeu, ou se percebeu, ela fez o que ela podia, não é? Uma outra dica aqui não se preocupar em dar respostas às suas questões, mas em ouvi-las. Às vezes, a pessoa só quer um ombro amigo, a pessoa só quer chorar. E às vezes vale mais nós abraçarmos essa pessoa e chorarmos juntos do que nós querermos explicar e justificar muitas coisas para ela, não é? Bom, em O Livro dos Espíritos, lá na questão 944, Allan Kardec pergunta assim: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Afinal de contas, é sua vida. Os Espíritos dizem, não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, é uma transgressão da lei de Deus. E aí, como consequências, nós vamos encontrar no mesmo Livro dos Espíritos, nas questões 957 e também na 155, como consequências, o desapontamento em perceber que não morreram, um prolongamento da perturbação espiritual, que é normal, não é, na desencarnação, então um prolongamento dessa perturbação, e muitas vezes a ilusão de ainda estar encarnado. Por isso a importância do esclarecimento. Quando nós conhecemos a realidade da vida espiritual, é mais fácil para nós compreendermos as questões. Por isso é tão importante que nós tragamos essas mensagens de que a vida é bela, nós estamos tendo uma oportunidade única aqui, né? Precisamos aproveitá-la e vamos buscar ajuda, vamos nos cuidar. E o que nós podemos fazer para ajudar? Prece. Gente, a prece é um mecanismo incrível de ajuda. Aquele que partiu pelas portas do suicídio, ele sente no momento em que nós estamos orando em seu benefício. E eles sentem na forma de alívio. Então, oremos pelos espíritos que já partiram, independentemente de termos ou não conhecido.
Façamos as nossas orações em benefício daqueles que partiram pelas portas do suicídio, que eles receberão as nossas preces. A questão do apoio aos familiares, aos amigos mais próximos, né, que nós podemos dar. Recomendar, levar essa pessoa que está passando pelo sofrimento para que ela receba um acompanhamento médico, psicológico e, claro, né, o tratamento espiritual. E a confiança em Deus. Confiança em Deus, porque Deus não nos desampara em momento nenhum. Por mais que às vezes a nossa vida pareça terrível, nós não encontremos solução para os nossos problemas, nós podemos ter certeza de que eles vão passar, porque tudo passa. Todos nós temos dificuldades nesta vida. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Não poderia ser diferente. Mas, se você está pensando em tirar a sua vida para aliviar a dor, eu quero te dizer que a dor não está no seu corpo físico, ela está na tua alma. E se essa dor está na alma, ela não vai cessar. Você vai continuar sentindo as mesmas dores. Então, se você está se sentindo assim, busque ajuda. Busque alguém para conversar. Se você não tem ninguém para conversar e não sabe como buscar ajuda, tem o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Você pode ligar, a ligação é gratuita e você pode conversar com pessoas especializadas que vão te atender. É muito simples. Você liga para o 188 e alguém irá conversar com você. Lembre-se, você é importante e você precisa valorizar a sua vida. Obrigado pela companhia e até a próxima.